O líder, ele lidera e ele estabelece, vamos dizer, sua posição de liderança por meio de uma autoridade construída e reconhecida. E não por conta de afirmações desesperadas de autoridade. Toda vez que você precisa falar eu mando aqui, significa que você não está mandando, entendeu? Senão você não precisa falar. As boas lideranças não precisam ficar testando o tempo todo que elas são lideranças. As boas lideranças, elas não precisam ficar demonstrando o tempo todo autoridade e mando sobre os demais. Toda vez que você faz isso, você demonstra sua fraqueza e não sua força. A verdadeira força não precisa ser declarada. A verdadeira força, ela se expressa às vezes como sombra. Como sombra. Você sente a sombra, você sente o peso da liderança. E ela está de muitos termos. Um líder às vezes se expressa, por exemplo, pela presença física dele. O jeito dele andar, a postura, a impostação da voz. Outros por um conjunto de ações que ao longo do tempo são tão legítimas que constroem ao redor dele um sentimento de confiança sólida, baseada na experiência. Tá? Outros, porém, eles ascendem a uma posição de maneira ilegítima, e eles não são vistos de maneira legítima pelos demais por uma série de razões. Eu vou dar um exemplo. Um garoto que é herdeiro de uma família, e aí ele quer mandar na empresa. Mas ele não conseguiu construir, ao longo da trajetória dele, a legitimidade perante as pessoas. Então, ele é visto como, tem dia, um mimado lá. E ele o tempo todo tem que ficar reforçando, eu mando aqui, eu sou o herdeiro. Porque se ele não faz isso, as pessoas não vão obedecer ele, porque naturalmente elas não sentem nele essa postura de liderança. O caso do Bolsonaro é o caso que é o seguinte, de alguma maneira, ele despertou nas pessoas uma popularidade tal que ele se tornou o grande nome eleitoral da direita no Brasil. Mas ele nunca foi líder de nada, ele nunca foi líder na casa dele, ele nunca foi líder em nenhuma empresa, ele nunca teve empresa, ele nunca foi líder em nenhuma iniciativa coletiva, ele sempre foi um cara mandado por outros. Então o Bolsonaro ele era meio que um funcionário do Valdemar, do Ciro Nogueira do PP, de todas as lideranças do Centrão, tanto que ele sempre se sentiu à vontade como um cara que obedecia a esses caras. Porém o povo brasileiro é caprichoso e falou, não, este homem fraco é o meu grande líder. Por quê? Pessoas começaram a usar redes sociais, aí na última década, o uso do Facebook criou os memes e as pessoas identificaram o Bolsonaro como um avatar, e as pessoas se apaixonaram por um avatar, só que entre o avatar Bolsonaro que ela vê no meme, o mito do óculos e o homem real, tem uma distância muito grande. Os políticos lidam em Brasília com o Bolsonaro real, que é tratado por isso como um homem fraco e burro. Que o povo que vota trata ele como um avatar, como um homem incrível, um cara, nossa, sensacional. Então, o que acontece? Entre uma coisa e outra, existe o Jair. O Jair, ele entende assim, olha, essas figuras da política, eu preciso demonstrar o tempo todo pra elas que sou eu que mando, porque elas naturalmente não me veem assim. Nenhum líder do Centrão entende o Bolsonaro como uma liderança. Ele é uma liderança técnica, ele não é uma liderança visionária, ele não é uma liderança em termos de valores. Ele é um cara alçado a essa posição por conta de um uso muito inteligente das redes sociais do filho dele, que é o Carlos. O mérito todo aí em ter criado esse personagem é do Carlos. Basicamente a direita brasileira tá presa nisso aí há anos, não parece que vai sair tão cedo, e todo mundo é obrigado a submeter a isso. E ele, como não se sente legítimo porque líder nunca foi, ele fica o tempo todo reforçando, e é um reforço. Eu mando aqui, eu não vou passar bastão, eu só passo bastão depois que morrer. Ou a liderança é real, e concreta, e verdadeira, ou não é liderança. Ou ela é legítima, ou ela não é. E aí esses caras que criticam nunca vão entender, porque eles estão acostumados com submissão e bajulação. Porque como o Bolsonaro é um líder fraco, ele precisa o tempo todo ficar berrando pra frente, eu mando, eu mando, eu mando. E aí, como ele não confia em ninguém ao redor porque a liderança dele não é legítima, ele precisa o tempo todo submeter. E os outros, pra serem aceitos no bando, tem que ficar fazendo demonstrações públicas de submissão. E aí, nesse jogo de demonstração pública de submissão, você vê coisas que eu acho que para um homem são agressivas. Eu acho isso horroroso.